Uma outra questão que tem um capítulo sobre os tipos psicológicos, então, como isso é a minha praia, né? Eu tenho um curso de especialização que se chama Tipos Psicológicos, e eu uso exatamente essa imagem das menininhas aí, né, que é uma pintura do Mark Ryden, né, que é um pintor americano, e ele fala desses símbolos alquímicos herméticos, né? Então, tem toda uma colocação do Jung, assim, como que eles poderiam se entender se o Freud é função sensação dos tipos funcionais e o Jung é função intuição. Ele se dizia intuição, pensamento introvertida, né? Eu questiono também isso, porque os dois, para nossa classificação, que hoje em dia a gente tem uma classificação mais apurada, com contagem de elementos e tudo, o Jung, ele era, ambos tinham equilíbrio de elementos, o que é uma coisa muito legal e muito importante. O Freud, com uma preponderância pelo Sol em Touro, etc., da função sensação. E o Jung, pelo Sol em Leão, uma preponderância da função intuição, mas não que eles fossem típicos portadores, né, dessa tipologia, tá? Eram bem mesclados. E pelos tipos, pela análise dos tipos psicológicos, a gente vê a importância que a astrologia teve no desenvolvimento do modelo tipológico do Jung. Por exemplo, quando ele fala isso, os indivíduos invariavelmente percebem a vida através do viés de seu próprio temperamento. A objetividade completa é uma ilusão. E a criação de qualquer sistema psicológico é baseada na psicologia individual do próprio psicólogo. Gente, então a gente que faz aqui análise de elementos, quando interpreta um mapa, a gente já vê que tudo já começa, o óculos que a pessoa usa para enxergar o mundo já parte da questão dos elementos, ou dos pares de elementos, ou da falta ou escassez, ou de excesso de elemento, é como ela se coloca basicamente no mundo. Inclusive, o Jung fala que o estudo dos tipos psicológicos, essa base, é como a pessoa vai escolher para resolver os complexos. Então, essa análise dos elementos é fundamental para a gente compreender os complexos psicológicos, tá? Então, eles, como vocês sabem, esses tipos funcionais são movimentos e atividades da psique, não é algo estrutural, né? Foi essa descoberta do Jung. E a tipologia e os complexos, como eu acabei de falar, estão intimamente relacionados, os elementos estão na base dos complexos. E aí ele fala da senhorita X, que é muito interessante, né? Uma senhorita X está no livro da Liz Greene, que ela tinha a função sensação muito bem adaptada, com 4 planetas em Terra, mas a função pensamento menos consciente, menos adaptada, né? Então, ele interpretou isso como um perigo, assim, porque o ânimos, como vocês sabem, para o Jung não era nada somente questões sexuais, né? Mas sim que o ânimos também era um excesso de pensamento, julgamento, né? Pessoas muito opinativas e tal. Então, como ela faltava o ar para ela, ele entendeu isso como um ânimos muito exacerbado e mal adaptado, porque a função sensação estava muito bem adaptada, mas a função pensamento menos consciente, né? Menos adaptado. Então, que ele achou que seria possível trabalhar com esse perigo vindo do ânimos de uma forma consciente e criativa, tá? Então, a convicção que ele tinha de que a relação entre a consciência e o reino arquetípico precisava se tornar um diálogo, como com certeza vocês que estudam Jung sabem disso. Então, mais uma frase.
Desde os primeiros tempos, foram feitas tentativas de classificar as pessoas de acordo com os tipos, e assim colocar ordem no caos, né? As mais antigas tentativas conhecidas por nós foram feitas por astrólogos orientais que conceberam as assim chamadas triplicidades dos 4 elementos. De acordo com esta visão antiquíssima, os que compartilham desses elementos terão um temperamento e destino correspondentes. Gente, mais prova que isso do quanto a astrologia estava permeando a construção da sua obra psicológica, quando ele fala da senhorita X, né? Ele está falando dos planetas em Terra, né? Do mapa da senhorita X. Quer dizer, ele estava usando o mapa para entendê-la, né? No seu trabalho psicoterapêutico, tá?